Bem-vindo, Renato Aroeira, chargista, mineiro de Belo Horizonte, filho do Hugo Madeira de Aroeira e da Maria Luísa, não é isso? Isso, exatamente. Maravilha, Renato. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Prazer estar aqui. Legal. Aroeira, a gente acabou de passar aí por um pleito, né, municipal, eleições, agora o segundo turno, né, no último domingo. E queria saber um pouco um balanço seu, assim, como é que você avalia essas eleições que a gente acabou de ter aí no Rio? Você declarou apoio ao Eduardo Paes no segundo turno contra o Crivella, mas já fez uma charge jogando um tomate nele também. Queria que você falasse um pouco assim, do seu balanço. Existia uma tese sobre o apoio crítico e outras coisas. O meu é mais um apoio enojado. Então, eu fiz, mas fazer o quê, né? Tem que votar porque a minha tese já é antiga, é o mal menor. O problema das grandes decisões estratégicas ou táticas é que muitas vezes elas desconsideram os efeitos colaterais. Você sabe em cima de quem caem os efeitos colaterais. É a base da pirâmide social em qualquer lugar. Basicamente, quem sofre com pânico, guerra, fome, inflação, carestia, estupidez, é o andar de baixo. Então, eu sempre penso em fazer assim, mal menor. Em eleições, muito raramente a gente tem a chance de ter a pessoa ideal que você concorda, ou que você tem uma aproximação das suas ideias, um certo humanismo, uma certa direção à esquerda. Eu adoro o nome do partido na Bolívia, que é Movimento para o Socialismo. Essa é uma ideia que eu acho dinâmica, de muitas maneiras diferentes e tal. Então, assim, para mim não é difícil. Eu faço a charge porque eu sou cartunista e preciso fazer humor com a situação. Mas, para mim, não é difícil votar no Eduardo Paes. Porque conheço muito bem quem ele é. Já foi prefeito aqui, político antigo. Começou a trajetória dele descendo o cacete no PT e no Lula, nas CPIs que envolveram o mensalão, aquela coisa inventada. O Lula viu aquele cara e falou: esse cara é mais inteligente do que a média. Foi lá e conversou com ele, e depois o Eduardo tinha mudado mais ou menos de lado e acabou até integrando uma certa base de apoio. Mas o Eduardo Paes tem um meme que eu acho que define muito bem. Ele é um pilantra, mas é meu amigo, num certo sentido. É um pilantra, mas é aquele cara aqui do Rio de Janeiro, é carioca, bate na barriga, conta uma piada. Aquela ideia dele de não ir ao debate com o Crivella ali no aniversário da tia Surica e de lá mandar recado para o Crivella, isso é uma coisa daqui do Rio. Eu sou mineiro, mas percebo que isso é uma coisa bem daqui. Vocês têm um fenômeno diferente, mas equivalente. É o Calil. Sim. É o Calil. Exato. Inclusive, deu com uma larga vantagem aqui. Ontem deu até uma entrevista muito interessante lá no Roda Viva e aqui, do ponto de vista nosso, eu achei interessante o quanto que me parecia ali que a maioria dos jornalistas de São Paulo meio que não fazia muita ideia de quem que era o Calil, do estilão dele. Não fazia. Não sabiam se ficavam contra ou não. E aqueles jornalistas da cultura são terríveis, né? Sim. Se tiver alguma coisa que pareça esquerda, eles começam logo a fazer pegadinha, essas coisas. Mas o Calil é um outro fenômeno. Quando ele criticou o Moro ali, pegou isso meio de surpresa. Pegou de surpresa. O Calil é um sujeito, assim, de certa forma, é uma versão até, eu acho, melhorada do Eduardo Paes. É um cara que transita com alguma facilidade na política, no caso dele, ligado a time de futebol e tal. Sim. Parece mais com as questões políticas de São Paulo, muitas vezes São Paulo. Mas é um boa praça, é um sujeito... E, na verdade, é um sujeito com juízo. O Eduardo Paes também tem juízo. Tem seus compromissos e suas pilantragens, mas também tem juízo. Crivella não tem juízo. O adversário desse... normalmente, o governador, o Zema, não tem juízo nenhum. Você estava falando dessa questão do menos pior. A gente teve aqui em Minas um movimento interessante em 2018, que foi o segundo turno, tanto presidencial quanto ao governo do Estado, que você tinha PT e PSDB juntos para votar Haddad contra Bolsonaro e Anastasia contra Zema. Eu adoro
essa maneira mineira de dizer, de escolher esse aspecto filosófico tão importante que é o mal menor, que é o menos pior. Aí em Minas a gente fala assim, é o menos pior. O menos pior é o caso, né? Tivemos muita gente votando 13 e 45 aqui na última eleição. Eu também não vejo nenhum problema. Eu estava, assim, se a gente chegasse ao horror de ter a direita contra a direita num segundo turno de qualquer coisa, eu tentaria olhar quem respeita o mínimo de civilidade, ou prefere a política do que a truculência, ou mesmo sendo pilantras, mesmo sendo safados, corruptos. Em alguns momentos, é muito raro você ter a oportunidade de se abster ou votar nulo de forma eficiente, que significa alguma coisa. Então, geralmente, eu prefiro minimizar os desastres que virão. Idiotas governando e desastres certos. Sim. Arueri, eu fiquei com uma impressão também, pensando um pouco nessas 3 capitais aqui do Brasil, que meio que foi isso mesmo, né? Estava muito ruim a coisa, mas se a gente vê, deu uma melhorada. Porque saímos em São Paulo de Dória para Bruno Covas, aí Crivella para Paz, e o caminho... Eu vi muitas análises, tanto da direita quanto da esquerda, dizendo que a esquerda se ferrou, perdeu e tal. Acho que o pessoal ainda não realizou, ainda não entendeu a dimensão da pancada que ocorreu em 2018. Um desastre sem proporções. Para mim, é uma surpresa a esquerda ter conseguido chegar próximo dos níveis de 2018, nesse período ainda. E com um detalhe, eu acho a qualidade do que a gente elegeu nessas vereanças, de certa forma, superior, de muitas maneiras. Não é pelas pessoas, é pela montagem dessas candidaturas. E apesar dos números não refletirem um aumento da presença de negros e mulheres, etc., a ideia dentro dos partidos humanistas de esquerda está colada e não tem como voltar atrás. Não é porque esses partidos são bacanas, é porque os contingentes negros, de mulheres e gays dentro dos partidos resolveram pressionar. Vi também muita gente dentro da esquerda, de certa forma, da esquerda mais a antiga, digamos, petista, nada contra o PT, acho uma grande construção dos trabalhadores, com uma certa irritação em relação ao identitarismo do PSOL, que elegeu muita gente dentro de uma visão, de uma campanha identitária e não de luta de classes. E vi também gente do movimento negro dentro do PSOL e dentro do PT reclamando até da questão identitária, dizendo que a questão racial não é identitária. De certa forma concordo, de certa forma discordo. A questão racial não é só identitária porque é a base do capitalismo brasileiro. Não dá para falar de capital no Brasil sem entender de onde vem esse dinheiro. E esse dinheiro vem de 2 fenômenos: extermínio indígena, para ocupação, e escravização. Quer dizer, o sequestro forçado de milhões e milhões, são 6 milhões, eu acho. Bom, essas 2 coisas são tão entranhadas no capitalismo brasileiro, que aqui é como se o Sul tivesse ganho a guerra da secessão nos Estados Unidos. Como se a mentalidade mais atrasada tivesse ganho. Porque, na verdade, os senhores de escravos conseguiram escapar de todos os problemas em relação a isso e ainda conseguiram muitas benesses em relação a isso. Não conseguiram a indenização completa, mas durante um bom tempo, as elites, que eram as donas dos escravos, ocuparam o Estado e arrancaram do Estado essa indenização. Décadas e décadas e décadas e décadas. Com pequenas interrupções de mudança de Getúlio. A ideia de Getúlio muda um pouco o quadro brasileiro. O capital industrial começa a aparecer mais. Meu ponto é, não dá para separar o que o PSOL fez, identidades, do que o PT faz, luta de classe. Os dois, na verdade, têm as 2 coisas. Uma ênfase um pouco mais numa e outra. Então, de certa maneira, eu acho que é importante. As identidades foram o que manteve a esquerda com algum prestígio nessas eleições, em muitos lugares. Muitos. Aqui mesmo, a vereadora mais votada aqui foi a transexual Duda Salabert. Claro, inclusive aí, aqui no Rio também, muitos vereadores clássicos no PSOL, mas as meninas negras tiveram muita votação. Elegeram apenas uma, mas tiveram muita votação. De novo, meu ponto é, o PSOL entendeu que as bandeiras que mais mobilizam
a juventude. E se você não mobiliza a juventude, você não vai fazer nenhum tipo de revolução. Nada, nada. Não é possível. São as questões identitárias ou raciais. Sim. Por outro lado, a bandeira que segura as lutas e dá unidade e corpo a elas é a luta de classe, porque, em última análise, o culpado disso tudo é fucking capitalismo. Não há como dizer de outra forma. Então, eu vejo uma vitória porque a presença do PSOL como um coadjuvante muito importante na esquerda força o PT também a modificar um pouco seu comportamento e, de certa maneira, a encontrar de novo onde fica a massa trabalhadora. Não há mais fábricas. Você tem que renovar a maneira. E identidade é uma das grandes chaves. O Zé Disseu levanta uma outra, o bairro. Os bairros são a grande fonte de política hoje. Eu acho que a cidade é tudo. Muito bom o Boulos ter chegado tão perto. Sim. Muito bom Haddad ter sido prefeito. Muito bom a esquerda ter governado, porque deixa a memória de governos muito mais modernos. A gente não ganhou agora, mas ganhamos muitas cidades médias, na verdade. Sim. Contagem aqui elegeu a Marília Campos, do PT, terceira maior cidade aqui de Minas. Ô, Renato, mas eu queria te ouvir um pouco também nesse sentido. A gente teve aí o Boulos, em São Paulo, e a Manuela Dávila também, os dois com essa bandeira bastante identitária, fizeram boas campanhas, acabaram perdendo para cargos ali majoritários. Você acha que essa bandeira identitária, quando se disputa cargos majoritários, dá um certo voto, mas às vezes tende também para a derrota, porque a campanha do outro lado, que eu vi que foi feita, usou muito disso até de maneira meio covarde, né? Você via a gente, por exemplo, dizer que a Manuela Dávila é abortista, isso aí tira uma quantidade de votos inacreditável. Então, você acha que para cargo majoritário esse discurso funciona, tira votos? Como é que você vê isso? Eu não acho possível separar a disputa nos cargos majoritários sem a disputa das representações. Eu acho que é praticamente impossível separar. Embora muita gente ache que dá para fazer dessa forma, eu acho que não. No final das contas, você acaba impregnando as campanhas de uma e de outra, de uma coisa. A necessidade da campanha majoritária, da campanha do executivo, acaba apertando as campanhas identitárias de base e essas, por sua vez, forçam as campanhas executivas. E eu acredito o seguinte, o PT, quando surge como uma ideia inviável. É impossível. Continua impossível por algum tempo. Começa a ganhar algumas representações de vereadores e deputados. Nunca vai ter prefeitura. Tem uma espetacular performance em algumas prefeituras por um momento. Uma maneira muito nova de governar. Aos poucos, a ideia do PT ser uma coisa viável que funciona foi crescendo, crescendo e virou uma sequência de governos populares que acabaram sendo derrubados por uma reação muito bem montada que envolve muito mais do que eleição. Uma coisa com década e meia. Desde que o PT chegou ao poder, praticamente, no segundo ano, o mensalão começa, ou seja, a campanha, a maneira de tentar destruir essa ideia começa. Então, o que nós precisamos é reconstruir isso. E para reconstruir é devagar mesmo. Então, é possível e necessário que a gente perca algumas majoritárias com as identidades, mas sem elas a gente não vai ter vitórias significativas e duradouras. Eu acho quase impossível. O futuro da luta de esquerda no mundo está muito ligado a isso. Você olha o Black Lives nos Estados Unidos, olha as meninas no Chile, olha a Bolívia e a recuperação de um golpe em cima de duas etnias indígenas, porque a esquerda boliviana é indígena. Como não reconhecer isso agora? Então, assim, apesar de concordar com vocês, com essa análise, isso atrapalha no momento? Atrapalha, porque a gente deixou o conservadorismo, nós trocamos a teologia da libertação pela teologia da prosperidade dos evangelhos. Isso modifica a psique, isso modifica a alma das pessoas. Nós precisamos de recuperar a ideia de empatia. Então, é preciso trazer... Vamos ter que falar desse bode. Vamos ter que falar de LGBTQ, vamos ter que falar do papel das mulheres, vamos ter... E da quantidade de feminicídio, da agressão, da violência, e vamos ter que falar das duas questões raciais brasileiras. A questão negra e a questão indígena. A indígena é uma chacina, mas é até pior. Eles sofreram uma hecatombe, um genocídio, mas também sofreram um genocídio da memória. Porque a verdade é que eu e você temos feições europeias.
mas uma parte gigantesca do Brasil, o Nordeste, o litoral, as ribeirinhas, são índios, que não lembram mais que são índios, que não sabem mais que são indígenas. Esse tipo de coisa vai mudar porque os indígenas, como os negros, durante décadas, estão formando seus sociólogos, antropólogos, físicos, matemáticos, professores, e vão trazer esse sincretismo político e militante à tona. Sim. Como evitar isso? Não dá. É melhor a gente aceitar, abraçar essa ideia, suportar algumas perdas e algumas rajadas que a gente vai levar no caminho, mas construir uma vitória mais significativa, do que ganhar e ficar pisando em ovos, porque não podemos tocar em assuntos. Temos que fazer isso, vamos ter que deixar a ideia, não podemos tocar, por exemplo, na questão de impostos para igrejas, não podemos, porque é delicado demais, e a esquerda já passou por isso com suas alianças. Sim. São alianças terríveis, nós devemos melhorar a qualidade dessas alianças, não é procurando gente melhor, porque não tem, construindo gente melhor. Na verdade, são quase 50 anos com culturas egocêntricas no planeta todo. Difícil, cara, é difícil você construir de novo empatia. Aquela conjuntura que levou o PT ao poder, em 2002, foi construída em cima de uma raiva à ditadura, de uma irritação com a direita, de uma solidariedade com quem tinha fome, por causa de Betinho e tantos outros, de cansaço de violência e opressão. Cadê isso agora? Pelo contrário, as pessoas na rua querem violência e opressão. Sim. É tudo opressor, os sites são fulano de tal opressor, ciclano opressor. A ideia é oprimir. Para desconstruir isso é trabalho mesmo, trabalho duro, de base. Eu conto com as identidades que estão chegando com muito vigor para substituírem o branco cisgênero, de classe média, meia-idade, rico, que está governando o país e o planeta há séculos e com péssimos resultados. Sim, essas prefeituras agora, a gente viu isso também, nas capitais só homens brancos. Ô, Renato, mas essa questão que você citou aí das alianças também, depois dessas eleições tiveram duas entrevistas, o Flávio Dino falando que não dá para pensar numa aliança de esquerda sem o PT e sem o Lula, e o Ciro Gomes falando exatamente o oposto, que o PT não é parte da solução, é parte do problema. Como é que você vê esses dois? Estiveram juntos na campanha do Boulos, naquele vídeo, mas como é que vai fazer essa combinação? Tiveram, e vai ser, de vez em quando, talvez até fiquem juntos conjunturalmente. Mas eu estou tentando ser realista e penso o seguinte: numa campanha contra o fascismo, há uma chance razoável do Ciro Gomes estar ao nosso lado. Numa campanha para a tomada do poder, é muito mais provável que o Ciro Gomes se alinhe com a centro-direita do que com a esquerda. Então, eu vejo que numa frente única, o Ciro vai se isolar, vai tentar, porque não há, o Dino tem razão, é impossível você pensar numa frente de esquerda sem essa base gigantesca que o PT tem. Mesmo estando fora das prefeituras, olha a quantidade de diretória montada em toda a cidade do Brasil. É uma grande máquina com muito enraizamento ainda. O PSOL é uma força cada vez maior nas cidades, especialmente nas cidades maiores, nas capitais, nas cidades médias e grandes. E isso vai forçar, porque, para mim, frente se fazem pela base. Não adianta, a direção pode querer, não vai adianta, não vai, porque a direção tem pinimba com um, não gosta do fulano, não vira as costas para ciclano, canalha, aquele lá é um canalha, não ando com ele. A direção só vai fazer quando a base obriga, como aconteceu em São Paulo. A base do PT e a base do PSOL exigiram que os dois caminhassem juntos, simplesmente exigiram. Vai ser assim, então é pela base que isso se forma. Pela base significa militância de base, encontrar de novo a maneira de falar com o seu público. O PSOL tem uma abordagem, o PT tem outra, o PCdoB tem outra, mas o PDT do Ciro Gomes não tem, muito diferente, pelo contrário, tenho grandes amigos, gente muito boa, bacana, mas que quer distância da esquerda, e por isso foi o PDT. E o PSB também cada vez mais se afasta. Mesmo caso do PDT. Mas a tendência é ficarem pequenos. Porque, na verdade, se você pensa, a grande força da esquerda no momento é o PSOL. A grande força subjacente da esquerda é o PT, porque continua tendo essa massa crítica gigantesca. Ainda vai crescer eleitoralmente também, cheia de quadros e tudo mais. É impossível
você tirar esses dois da equação. Na esquerda não sobra. E, é claro, há setores à esquerda de vários partidos. E eu ainda defendo uma coisa interessante. Há setores em partidos de direita que vão sofrer fortemente contradições, como a candidata trans, que é bolsonarista, Sim. como a jovem vereadora negra eleita, que já está sofrendo racismo na pele. Literalmente, ela eleita pelo Patriotas. Está sofrendo racismo direto nas mensagens de gente que é do grupo dela. Sim. A Joyce Hasselman é uma Contradições muito massonista, vivas, né? descobriu que passou a sofrer machismo dos Bolsonaro. Aquela jovem Patrícia Leles passou por isso. Sim, sim. Exatamente. Ô, Renato, e queria que você te ouvisse um pouco também a respeito dessa análise que a gente tem visto majoritária na mídia tradicional, de que o eleitor nessa eleição tendeu para o centro. Eu tenho a impressão que, na verdade, o MDB sempre foi o que elegeu mais. E tem o PSD do Calil, que é um partido muito interessante, porque o Calil, ontem, na entrevista, elogiou o Patrus Ananias, do PT, falou que ele que indicou o secretário de Políticas Sociais, e elogiou o Ratinho Júnior, do Paraná, que é alinhado ao Bolsonaro. Então, um partido que tinha a flor de lis e foi o que mais cresceu, né? O Kassab é o presidente, foi o ministro da Dilma. Como é que você vê essa análise aí que tendeu para o centro, esse crescimento do PSD? Assim, vou ser bastante realista com você. Acho que a humanidade, 95% do tempo, a humanidade é imensamente, majoritariamente conservadora e centrista. Por quê? Porque o pobre sabe que se tiver um balanço, a casa dele cai. Normalmente, quando balança, não é bom para ele. Então, a tendência de quem não tem é ser conservador por medo de piorar. E a tendência de quem tem é ser conservador com medo de tomarem dele as coisas. E a história está lá mostrando que toma mesmo. Então, eu tendo a achar isso. Então, de vez em quando, o que você precisa mostrar, o que a esquerda precisa fazer, o que o humanismo tem que fazer, é que não é verdade que as coisas estejam boas. Pelo menos não o tempo todo. Momentos de alegria sempre existem, mas, no geral, você olha, sua vida é difícil, chata, aquela tristeza que você sente, a tal da maladie dos existencialistas franceses. A verdade é o capitalismo que provoca isso. A ausência de sentido, o trabalho fordista. Você não faz ideia de para que você está lá naquele escritório fazendo o seu trabalho. Muitas e muitos, milhões, bilhões de pessoas vivem isso. Então, assim, é evidente que, normalmente, todo mundo é conservador. O Brasil é centrista? É. E o MDB? O MDB, o Partido do Calil, todos esses partidos têm uma coisa em comum. Eles são basicamente um partido só, o Partido Municipalista. Eles são baseados em cidades. Eles não têm uma ideologia. Eles não têm uma razão, uma carta-programa que estabeleça. É tudo norma geral e, na verdade, são partidos que acomodam o poder local. E, às vezes, você tem 2 ou 3 deles na mesma cidade, mas é o mesmo partido, porque estão acomodando o poder local. Que se uniam, que geram muitas vezes se unem nos federais e estaduais. O Ziraldo, 40 anos, tinha um cartoon maravilhoso, que é 2 capiauzinhos mineiros debaixo de uma árvore, lindo desenho, rolando cigarro de palha. Um fala assim, pô, e nas eleições, compadre? Vai votar no quê? Aí o outro fala assim, é fácil, compadre. Federal, nós vota contra. Municipal, nós vota a favor. Simples. Porque a coisa é isso. O poder municipal, algumas vezes, tem a ver. Em Minas tem muito isso. O poder municipal é muito mais sério do que o poder federal. Então, de certa maneira, assim, eu acho absolutamente esperado que a população brasileira, em geral, vote no centro, a não ser que você consiga explicar muito bem por que as coisas estão ruins. Como aconteceu em alguns momentos da história brasileira, com Getúlio, com o PT, surgindo no horizonte e tal, e acontecendo. Essas coisas têm esse significado. As pessoas querem mudança. Mostrar que é preciso mudança permanente, bom, não vou discutir ou criticar o PT, mas assim, se você chega ao poder, é muito importante, agora é cada vez mais claro, você incluir pelo consumo, mas incluir pelo conhecimento de como as coisas são. Incluir pela questão ideológica, sim. Explicar o que é política. Aquilo que o MST faz. O MST tem escolas maravilhosas que não explicam só como funciona a matemática, a ciência, a física, a biologia, como se planta e tudo mais. Explica também a história do ponto de vista dos trabalhadores.
fundamental. Sim. Então, lições que a gente vai aprendendo. E eu, assim, na verdade, luta de classes não tem esse negócio, terminou, oba, acabou a luta de classes, finalmente ganhamos. É o tempo todo enquanto existir capitalista, classe, essas coisas. Possível acabar? Possível, possível. Eu, como Trek maníaco, imagino que o sonho de Marx e do gênio Rodenberg são mais basicamente o mesmo, um mundo socialista, onde a abundância foi encontrada graças à ciência, e você pode se dar o luxo de ser o que quer ser. Então, é uma sociedade que respeita muito o indivíduo. E essa é uma das coisas que eu acho fundamental no identitarismo. Precisamos entender que não há coletivo sem o indivíduo. E o indivíduo é um poço de contradições, dificuldades e emoções. É importante saber o que uma pessoa sente para poder conversar com ela e dizer: o futuro é socialista. Paulo Freire concordaria com isso, entendeu? O Renato, bom, falando disso aí, aproveitando o ensejo do ponto de vista do ofício, acho que sem dúvida você é quem queria ser. Queria que você falasse do episódio que você passou de censura por parte do governo federal. Ameaçaram, né, te processar pelo Ministério da Justiça, enquadrar na lei de ainda existe circulação. Como é que está isso? Ainda existe o inquérito que eu sei, até onde eu sei, não acabou. Assim, o que aconteceu? Fiz uma charge, nada, não é uma charge excepcional, uma charge eu acho forte, acho que é uma boa charge, que ela junta símbolos muito poderosos, o símbolo máximo do mal com o símbolo máximo do bem, Sim. Um deles, pelo menos. A suástica é a Cruz Vermelha. A suástica com a Cruz Vermelha, que não é o símbolo da saúde. O pessoal da Cruz Vermelha não é que reclamou, mas conversou comigo e falou: olha, não é o símbolo da saúde. Eu falei assim: vocês são vítimas do próprio sucesso. Vocês fizeram tanto bem para a humanidade que este é o símbolo da saúde agora. Quem escolhe símbolo não é quem simboliza, é quem vê e entende o simbolismo. Então, na verdade, assim, a charge era boa. Mas eu basicamente estava atravessando a rua quando esses idiotas passaram com o caminhão e me atropelaram. A reação foi espetacular, em parte porque já há uma reação da sociedade ao autoritarismo há muito tempo. E um grupo de cartunistas bastante grande, 70 a 80 pessoas, já tinha se organizado num coletivo chamado A Pirralha. Um coletivo muito interessante que traz questões muito fortes. Tem mulheres, mas a maioria de homens, muitos homens, porque as meninas preferiram manter seus coletivos, já que uma delas deixou bem claro que não ia fazer parte de grupos onde ela fosse considerada minoria. Ela não é minoria. Não é. Ela é metade da população. Assim como dizer que negros são minorias no Brasil. Não, negro é minoria nos Estados Unidos, 14%. Aqui é 52%. Como minoria. Então, essas questões. Eu concordei. Mas o grupo está lá organizado. E tem contato, muito contato, por causa de gente comum, nos grupos das meninas também, de cartunistas. Muitos grupos de cartunistas. Quando aconteceu o problema... Quando aconteceu o problema, e eu soube pela internet, pelas redes, que o Ministério da Justiça ia me processar, pediu para abrir um inquérito, imediatamente o Duque soltou uma ideia lá de charge continuada e o Brum organizou e todo o coletivo aderiu fortemente, espalharam a ideia que ultrapassou em muito coletivo de 70 e poucos cartunistas, chegou a ter 400 e tantos cartoons, mas, pelo que me falaram, tinha mais de 1000 obras de vários tipos, até mesmo de escultura e modelagem, de gente, de profissionais, de amadores, de filhos, de amigos, de tudo. E o inquérito foi para frente, eu prestei depoimento, delegado e escrivã muito simpáticos, muito tranquilos, muito solícitos. Segundo um repórter amigo meu, Marcelo Auler, ele apurou que não é interesse, o delegado não considera que haja crime nem nada. Mas ele não tem esse poder. Ele apenas conclui o inquérito, diz o que ele acha e envia o inquérito para as secretarias responsáveis, que devolve para o Ministério da Justiça e também para o PGR. O PGR recebeu também o pedido disso. E daí? Daí eu não sei. Meu advogado também não sabe o que aconteceu. Estamos nesse ponto. Entendi. O Roeiro, ainda nessa questão jurídica, sua charge de hoje é sobre o Moro, né, que acabou entrando para uma empresa americana que vai analisar
a situação do Odebrecht. Como é que você vê isso aí? Você acha que o Moro está se aproximando ele mesmo da cadeia? Olha, vamos primeiro dar o nome certo. Como é que você falou? Que vai examinar? Eu acho que, na verdade, é uma empresa americana que vai comer, descarnar os ossos da Odebrecht para, talvez até manter o nome e tal, mas para tomar posse. Aquele negócio de take off, agressivo take over, né, que eles falam. Chega lá e devora tudo. Tá. O Moro fazendo isso, eu nem sabia que podia, eu achava que tinha que haver algum tipo de quarentena de 2 anos, você sai do governo, Sim. e em menos de um ano você já está participando de questões que envolvem delicadezas políticas e envolvem também informação privilegiada e escambau. Ele tem informação privilegiada de 2 lados, o lado da Lava Jato e o lado de ministro. Isso não é proibido, não? Eu achava que era. Se não foi proibido, precisamos proibir imediatamente, porque isso é absolutamente feio de ver. O que o Moro é? O Moro finalmente é o que ele sempre foi. Um carreirista, pilantra, na verdade mais ignorante do que parece. O que ele está vendendo não é expertise, ele está vendendo guarda-chuva lavajatal. Ele está vendendo essa ideia. Eu sou um breve contra a corrupção. Claro que a Odebrecht, a nova Odebrecht, não é corrupta se eu estou aqui. Pronto. É um pilantra. Com todo o respeito devido ao ex-meritíssimo. Bom, agora indo para figuras imensamente maiores, voltando para a questão da Charge, a gente perdeu desse ano 2 mestres do ofício, queria que você falasse um pouco deles. O Quino, argentino, e o Lan, uruguaio, mais radicado aqui. Eles te influenciaram de alguma maneira? Como é que você viu o trabalho dos dois? Uau! 2 gênios, 2 monstros, como a gente gosta de dizer. Vamos assim, muita gente me influenciou, mas basicamente os quadrinhos foram a minha primeira e mais importante influência. E foram assim, na ordem. A Marge, na Luluzinha, que era uma mulher, eu só vinha saber que era uma mulher muitos anos depois, e o Karl Barks, o cara que inventou o Tio Patinho, os sobrinhos do Pato Donald, os escoteiros mirins e muitas coisas do tipo. O cara que, na verdade, mostrou para a gente, em quadrinhos, como funcionava o capitalismo colonialista e predador, que era isso que o Tio Patinhas era. E explícito, não tinha dúvida, explícito. Tinha gigantescas máquinas que mordiam os solos. Bom, a partir daí, da luzinha desses dois, eu descubro Charlie Brown. E o Charlie Brown me mostra que é possível haver filosofia e reflexão no quadrinho, muito mais do que apenas a aventura. E enquanto eu ainda estava me recuperando de ter descoberto o Charlie Brown, a Mafalda surge no meu horizonte. E aí eu entendi para que servia o desenho de humor. Eu já estava brincando de desenhar, mas com essa entrada em cena da Mafalda, eu entendi para que servia aquilo. Era para mudar o mundo, para tentar, ou para contar como é que o mundo funcionava e como é que devia ser. Então, de certa maneira, eu acho que eu virei chargista muito mais por causa do Quino do que por causa de qualquer chargista real, de Ziraldo, de Jaguar. Eu conhecia já o Pasquim, mas aquilo era uma... Assim, primeiro que meu desenho era muito diferente, eu curtia muito o desenho do quadrinho. E aquela turma do Pasquim, todo mundo ali era muito... aquele desenho moderníssimo, americano e europeu, né? O grafismo, o desenho do traço. Minhas influências eram um quadrinho que tinha necessidade de ser muito explícito, porque você precisa reconhecer o que é qualquer objeto que entra em cena, e os gênios da pintura que meu pai comprava a coleção e me dava. Então, eu acabei indo com uma espécie de realismo. Então, assim, e claro que todos esses grandes cartunistas foram meus influenciadores, mas o Quino me influencia muito mais como chargista do que qualquer outro desenhista. Eu só vim, assim, a minha influência na caricatura é outra coisa. Mas o Quino me mostrou que era preciso desenhar cada objeto de forma absolutamente reconhecível. Quando você visse na mão, você entendesse. E o Quino tinha um truque. Ele usava mãos enormes para poder desenhar os objetos grandes e você reconhecer rapidamente. Truque de quem começou na publicidade. Aí eu conheço os caricaturistas. Primeiro, Mulatier, Levine, e aí, impacto.
Chico e Paulo Caruso, como um supapo na cara da gente, mostrando como é que podia ser elegante o traço da caricatura. Me influenciaram muito. As minhas primeiras caricaturas eram descaradamente copiadas do Chico Caruso. Então, assim, essa é mais ou menos a forma como o Quino me influenciou. E o Lan me influencia de muitas maneiras diferentes, mas principalmente por uma ideia. O Lan chegou aqui, primeiro uma passagem rápida, acabou indo para o Uruguai, ainda menino, praticamente, com o pai, que era músico de orquestra, acabou indo tocar no Uruguai e depois voltou. Quando ele era um italiano que, de olhos claros, não era nem do Sul, um cara que simplesmente a Europa, para ele, é a Europa branca, transparente, sem melanina. Quando ele chegou aqui e viu as escolas de samba, como gosta de dizer o Chico Caruso, ele nunca se recuperou disso. Jamais se recuperou do que ele viu, das passistas, dos bandeiristas, dos ritmistas, dos sambistas. Na verdade, a charge brasileira mostra o negro como uma caricatura muito feia, mesmo dos gênios, J. Carlos e outros. Tanto é que as melindrosas eram aquelas coisas lindas, boquinha em forma de coração, quando desenhavam a negra, eram beiços gigantescos. O Lan desenhou as mulheres e os homens negros, os nobres, naquela coisa de desenhar com a roupa de nobre, com a roupa de passista e tal, e depois os sambistas, o Cartola e Nelson, como nobres, exatamente isso, como deuses. Ele percebeu que eram maravilhosos. Tanto é que os desenhos são espetaculares, são lindos. A cara dele deixou os lábios grossos, só que com respeito. O nariz largo, com respeito. Agora, aquilo, ele mudou, foi a maneira dele ver a beleza. E isso transparece no desenho. Então, o Lan, acho que foi a primeira pessoa que me mostrou que Black is beautiful, na verdade. Inclusive, porque em Belo Horizonte, quando eu era criança, não tinha visto negro. Eu só fui ver negros adulto, praticamente. Eu ia para a universidade e no lado da Avenida Paraná, onde ficava o ônibus, era o nosso lado, o lado da universidade, aquela enorme fila de jovens brancos. No outro lado da Avenida Paraná, aquela enorme fila de pessoas negras. Ali eu falei, de onde vêm essas pessoas? Quem são elas que eu não sei quem são? Porque Belo Horizonte só começou a ter uma mobilidade interracial na minha infância ainda. Era uma terra muito mais racista do que hoje, muito mais. Então, para mim, o Lan foi uma mudança, né, nessa concepção de vida, de mundo. Né? Comecei a entender como é que funciona o mundo, com o Quino de um lado, com Chico e Paulo Caruso e os caricaturistas de outro, e com o Lan nessa outra ponta. São os caras que talvez mais me influenciaram. Bacana. Renato, queria saber também de você, assim, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Qual que você mais gostava de desenhar? Com qual você se diverte mais fazendo charge? Tem algum? Como é que era desenhar cada um desses ex-presidentes? Eu, de certa maneira, o Fernando Henrique Cardoso foi o meu batismo de sangue. Eu já tinha feito charge de muita gente. Eu peguei o final da ditadura, fiz Collor e tal. Mas, assim, o meu Collor ainda era muito influenciado pelo que eu via dos outros caricaturistas. Mas, quando surge o Fernando Henrique, e aí o Chico Caruso entrou de férias, porque normalmente o Chico fazia a caricatura definitiva e ponto. Todo mundo ia atrás da caricatura dele. E aí tinha uma foto do Fernando Henrique, de lado, em que ele ria assim, e o lábio dele levantava justamente sobre o canino e ficava redondo em cima do canino e a ponta, e aquilo se destacou demais. Eu falei, gente, há algo aí. E aí eu comecei a desenhar o que o Fausto Wolff acabou chamando de lábios aroeiros do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, começa devagar, mas aqui foi crescendo, até que virou aquela boca gigantesca do Fernando Henrique. Então, de certa forma, o Fernando Henrique me trouxe o meu batismo de fogo como um caricaturista original também, de inventar meus próprios personagens e tudo mais. Bacana. Renato, só para encerrar, queria que você falasse para a gente se você tem algum método assim, de trabalho, você tem uma hora para desenhar, como é que você decide qual desenho que vai ser, se acontece alguma coisa mais tarde, você muda, como é que é isso? Bom, hoje em dia, com a internet, sim, posso fazer isso. Meu dia de trabalho é o seguinte, eu sou músico também,
Então, tendo a usar as horas do dia, eu tenho que fechar minha charge até às 8 horas nos dias de semana e no sábado, no 247. Então, tendo a usar as horas do dia em que eu não vou incomodar vizinho, para fazer o que eu tenho que fazer como músico. Estudar, passar, tem shows acontecendo o tempo inteiro, preparar gravações. Eu fiz muitos clipes daquele tipo. O harmonista grava a base, me manda, eu ponho sax e voz por cima e a gente monta junto. Então, assim, enquanto isso, os intervalos, já tenho uma certa idade, preciso de mudar minhas posturas o dia inteiro. Então, nos intervalos, já vou olhando o noticiário e vou vendo se tem que fatos são mais interessantes. Mas admito para você que eu não preciso ler o noticiário para saber o que eu vou fazer. Eu já tenho uma visão do que eu vou fazer e, a não ser que aconteça algo espetacular, dificilmente isso vai mudar. E muitas vezes eu me dou ao luxo de não fazer o evento que todo mundo comentou, porque eu preciso falar sobre uma coisa que aconteceu há 2 dias e eu acho muito importante. Porque eu tenho que pensar também o seguinte, a charge é documento histórico. Ela não é só uma coisa para fazer rir agora. Ela tem muitos papéis no instante, mas também tem muitos papéis no depois. Então, assim, aí a partir das 4, 5 horas da tarde, eu já realmente estou concentrado no desenho. Geralmente, eu já devo estar terminando o primeiro esboço da charge nessa hora, porque em alguns dias da semana eu tenho que preparar programas de TV também, que eu faço com o 247, faço Távola com o Miguel Paiva e a Regina Zappa e o Sérgio. Então, também, nesses dias, tem 5 horas na gravação, no outro tem as 7. Mas, em geral, meu dia é isso. Na parte da manhã, leitura e exercício físico. Na parte do começo da tarde, música. Meio da tarde, desenho. Final da tarde, a parte de TV. E aí, caio semi-morto em algum lugar, durmo até o dia seguinte e começo. Você diria que a charge é sempre política, na sua opinião? Sim, porque a vida é sempre política. Mas eu admito para você, assim, como eu gostaria de fazer só cartoon. Fazer cartoon de ilha deserta, de fazer cartoon sobre a solidão. E, no entanto, eu não posso. Eu preciso fazer uma charge sobre a solidão dentro do capitalismo, que ela é causada por ele. Entendendo? Gostaria, por exemplo, de fazer... Tem um projeto na minha cabeça, eu sou ailurófilo, né? Sou gateiro. Tem um projeto na minha cabeça de fazer história em quadrinhos. Tipo, tira. Igual minha ídola, Laerte, faz. Sim. Gatos. Porque eu gosto muito dos gatos. Já perdi 2. Eu queria trazer esses 2 gatinhos que perderam de volta à vida como personagens. Adoraria estar fazendo isso. Mas queria fazer algo que não precisasse chegar na política explícita. Queria estar fazendo algo existencial. Não dá. Eu acho que a Nina Simone tinha razão. O artista precisa falar do que está acontecendo no seu tempo. Tem que fazer. Maravilha, é isso, Renato Aroeira, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. E só para encerrar, acho que eu já até te falei isso, mas lá na casa do meu pai tem vários quadros dos seus tios, Paulo e Geraldo, também são tios do meu pai. Foram chargistas. Pintores, Os 2 foram chargistas. também. Pintores também. Os Aroeiras são montes deles, assim, desenhistas. Nesse exato momento que a gente fala, tem a Patrícia Aroeira, tem o Daniel Aroeira, o Rodrigo Aroeira e a Silvia Aroeira, que é minha irmã. São 4 profissionais, um pintor, um quadrinista, ilustrador, uma ilustradora internacional, a Patrícia, minha irmã, que é ilustradora infantil e ceramista. Mas o Daniel que assina como Dan Narrows, não é? Dan Narrows, não, agora ele já assina Daniel Aroeira mesmo. Ele achou que era bobagem fugir do destino. Não tem como, né? Já está aí definido. Você também é parente, então é um contraparente, né? Como se diz em Minas, né? Sim. Como você é parente dos meus parentes, você é um contraparente. Meu pai é seu primo, mas eu sou primo de segundo grau, então. Que bacana. Maravilha, Renato. É isso, então. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Obrigado a você, Rafael. Foi um prazer conversar com você. Valeu, prazer nosso. Até mais.